orando, agradecendo ao Senhor, apresentando dizimistas, ofertantes na casa do Senhor, nossa mãe, estava louvando a Deus logo assim. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Livro dos Salmos, número 27. Salmos 27. Salmo de Davi. Confiança em Deus e anseio pela sua presença. Glória a Deus. Salmo 27. Está escrito o seguinte no livro sagrado: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Verso 14: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Meus nomes e irmãos, da paz do Senhor a todos. Agora, querido Senhor, nosso bondoso, nosso eterno Pai Celestial, nós te louvamos. Meu Deus, nós agradecemos, Pai justo, por poder chegar neste santuário, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade. Fazemos isso, meu Pai, voluntariamente, inconsciente, que tu és digno, meu Senhor. Sim, é justo, é legítimo te adorar, meu Senhor. Aleluia! Porque somente tu és o Altíssimo, o Senhor da glória. Portanto, Deus vivo, se digne de receber a adoração deste lugar. Te louvamos por tua santíssima palavra linda. Deus amado e querido, em nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém?
Amém. Glória a Deus. Saudando todos uma paz do Senhor. Meus irmãos, quantos aqui estão aguardando a volta do Senhor Jesus? Amém. Eu estou esperando. Então vamos louvar nesse hino com alegria. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar
pastor Francisco Pinheiro de Moraes. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o nosso Deus nos concede e mais uma vez estar na sua presença para adorar e louvores ao seu eterno nome daquele que é digno de toda adoração, louvor, digno da nossa gratidão. O nosso Deus é Ele que é digno de toda a nossa gratidão. Devemos render louvores a Ele, porque Ele é o único digno de todo louvor. Amém? Queridos irmãos, aqui tem uma informação. Lembrar os irmãos que amanhã tem uma festa da congregação Shekinah, ali no bairro Bezerra, Ivan, e é à tarde e à noite. À tarde, o presbítero Luiz Pereira estará pregando a palavra, e à noite, o nosso irmão Peladinho Picuí, esqueci o nome dele agora, Itamar-Luz, estará ali ministrando a palavra. À noite, bem como todos nós que pudermos estar ali, devemos estar para oferecer a Deus mais um culto ao Senhor. Domingo, pela manhã, escola bíblica, dominical e à noite, o grande culto em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos obreiros que vivemos aqui, segunda-feira, um treinamento para obreiros, uma grande quantidade de presbíteros, diáconos, auxiliares, pretendentes ao ministério, e foi uma bênção, cerca de 85, 90 pessoas, fizemos 80 apostilas, não foi suficiente para nos conquistar. Foi uma bênção de Deus, um aprendizado muito importante, de forma que, irmãos, louvamos a Deus pelo que Deus tem cuidado de nós. Quero lembrar os irmãos que a nossa ceia, esse mês, ela acontece no dia 29, por ocasião também teremos à tarde a última reunião de obreiros do ano do nosso campo. Desde já aviso os irmãos. Abra sua Bíblia, irmãos, no capítulo de número 13 do Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 44 até o 46. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Nos diz a palavra do Senhor. Também o Rei dos céus é semelhante ao tesouro, a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o Rei dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi vender tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Até o versículo 46, temos lido. Mas, irmãos, esse texto que tem vindo ao meu coração na noite desse dia, durante essa semana, fala sobre o tesouro escondido. Interessante que esse homem encontrou esse tesouro escondido numa propriedade, e a Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus contando essa história, tanto que na Bíblia está as palavras em vermelho, identifica muito bem que foi Jesus que falou essa parábola, contou essa história. E Jesus fala do tesouro escondido, um homem que encontrou um tesouro escondido no campo, e
procedeu novamente, vamos a entender isso, e foi, vendo o valor daquele tesouro, ele foi exatamente em busca de adquirir recurso para comprar aquele campo que eventualmente lhe credenciaria uma posse do tesouro que ele havia encontrado. Irmãos, observe que esse homem certamente viu algo muito importante naquele tesouro que ele achou. Um valor esse que talvez alguém encontrasse não desse tanto valor, mas ele deu tanto valor àquele tesouro que ele encontrou, que a Bíblia diz que ele enterrou, deixou ali o tesouro e foi vender tudo que tinha para adquirir recurso para comprar aquela propriedade, aquele campo, para tomar posse da propriedade e eventualmente do tesouro que estava escondido. A parábola seguinte conta-se de um homem que era negociante, que negociava pérolas de valores mais diversos. E a Bíblia diz que ele, encontrando uma pérola de grande valor, ele vai vender tudo que podia vender para comprar aquela pérola. E ele volta e compra aquela pérola. Jesus faz uma semelhança, irmãos, do reino dos céus e aplica a nossas vidas todos esses ensinamentos de grande importância, de grande valia para todos nós. No reino dos céus, irmãos, que estamos caminhando para o céu, enquanto estamos aqui na terra, nós estamos encontrando esse tesouro. Que tesouro é esse? Às vezes a gente fica questionando, irmãos, porque é tão difícil abrir mão de coisas passageiras pelo grande tesouro que é a nossa salvação. Observe que esse homem, ele vendeu tudo, desfeito, tudo que podia desfazer, para tão somente comprar aquele campo e tomar posse daquele tesouro. Na vida espiritual, irmãos, é do mesmo jeito. Nós temos que abrir mão de muitos tesouros materiais, de muitas coisas terrenas, para recebermos, nos apropriarmos do tesouro celestial. Quando a gente olha para a Bíblia, são muitos os versículos que falam de tesouros que tem guardado no céu para nós. Amém? Lá no céu não é só entrar no céu, não tem muita coisa no céu que Jesus tem reservado para nós. Paulo, escrevendo aos Colossenses, Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Logicamente, irmãos, temos que entender que quando estamos na terra, lutamos pelas coisas da terra, mas não podemos esquecer de lutar pelas coisas do reino dos céus. Hoje vemos, irmãos, uma necessidade enorme de trabalharmos, de buscarmos pessoas que precisam trabalhar para o sustento da sua família, para dar o melhor para a sua família. O que aprendemos com esse texto, irmãos, que não podemos esquecer, amém? Do tesouro de maior importância, que é o tesouro celestial. O que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens, para os seus discípulos, que serve também para nós, porque não dizer serve com muita ênfase para nossas vidas, que devemos nos apropriar do tesouro que não perece. Quando a gente lê, por exemplo, Mateus 6:34, Jesus diz o que? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas nos serão acrescentadas.
Jesus não proíbe que trabalhemos, não proíbe que tenhamos uma vida abençoada na terra, pelo contrário, mas que você tenha como prioridade, como marca da sua trajetória, primeiramente, Deus. Nós, como pastores, a gente aprende algo interessante sobre isso, que há, por exemplo, pastores, há obreiros, que quando recebem uma função na casa de Deus, ele prioriza primeiro a igreja, depois a família. Mas é interessante que a gente observa uma inversão de valores. Quando eu falo de igreja, eu me refiro de trabalhos na terra. Deus em primeiro lugar. Veja bem, Deus em primeiro lugar. A gente aprendeu isso na escola bíblica passada. O pastor Eduardo falou muito bem sobre isso. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, o ministério pastoral, o ministério presbiteral, o diaconal, o ministério da igreja. Não. Em segundo lugar, a família. Amém? Segundo lugar, a família. Porque a Bíblia diz também, irmãos, que aquele que não cuida dos seus, quem sabe esta conversa, negou a fé e é pior do que o infiel. Quem vai acreditar numa pessoa sem família? Então, primeiramente Deus é o primeiro lugar, depois a família, aí sim o ministério. Porque quando isso, irmãos, segue esta linha, esse modelo, essa visão, é um ministério abençoado. Porque ninguém consegue ter ministério com família quebrada. Não estão entendendo, irmãos? Primeiro Deus, segunda família e por terceiro o ministério. Mas o importante que Jesus ele aqui fala desse tesouro. Olha como aquele homem deu importância ao tesouro que ele encontrou. Nós também encontramos esse tesouro, sim ou não? Encontramos. O rei dos céus é semelhante a esse homem que achou esse tesouro e saiu e foi procurar recursos. Para quê? Para comprar aquele campo e eventualmente tomar posse daquele tesouro. Queridos, nós estamos caminhando para o céu, sim ou não? Sim ou não? Estamos caminhando para os céus. Nós esperamos Jesus voltar, não é daqui a 20 anos. Esperamos Jesus voltar hoje. Esperamos Jesus voltar agora. Esperamos Jesus voltar ainda neste culto. Mas se Ele não voltar, entende uma coisa: a nossa vida, ela deve ser normal. Normal. Pastor Flamingo dizia isso nos anos 90, eu me lembro muito bem. Eu tinha uma fitazinha dele de cassete, que ele falava sobre isso, uma mensagem que ele falava, ele dizia assim: enquanto esperamos o arrebatamento da igreja, ele dizia assim para mim, Fabiano, a nossa vida é normal. Se você é noivo, case. Se você constrói, construa. Você pode ter a melhor casa de parede, tenha a melhor casa. Você pode ter o melhor emprego nessa cidade, tenha o melhor emprego. Mas eu dizia mais ou menos assim, eu disse uma coisa interessante: só não esqueça de ter a vida 24 horas no altar de Deus. A vida espiritual está no altar do Senhor. Isso é, irmãos, investir nesse tesouro. Quantas pessoas hoje estão deixando de buscar a Deus por causa de coisas fúteis? Quantos vocês conhecem? Bem mais do que eu estou aqui, vai fazer 3 anos ainda em fevereiro que estou aqui, mas vocês conhecem muito bem alguém que já pregou aqui, foi instrumento de Deus aqui, foi usado por Deus até para você, quem sabe. Todavia, se embaraçou. E o escritor dos Hebreus, capítulo 12, diz: deixando todo embaraço, corramos com alegria a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus. Quantos viveram aqui, pregaram aqui, foram usados até por Deus aqui nesse altar,
mas simplesmente se embaraçaram com as coisas da vida, se embaraçaram com as coisas do mundo, e de repente você procurou e não encontrou mais na igreja. E quando você procura esse alguém, às vezes as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. Porém, meus irmãos, estamos a caminho da eternidade. E o reino dos céus é semelhante a esse homem que achou esse tesouro e escondeu e foi vender tudo que podia vender. O que eu aprendo com esse homem, irmãos, é tremendo, que esse homem não queria de forma alguma perder aquele tesouro. Nós, como crentes, devemos entender que tem coisas que têm que ser deixadas para trás para não perdermos esse tesouro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem coisas na nossa vida que são passageiras e que não vale a pena lutar por elas em detrimento do reino, para mim dizer. Tem coisas que são passageiras que não faz sentido algum lutarmos por elas em detrimento do tesouro que Deus tem para nós. Se nós imaginássemos, irmãos, o que tem reservado Deus para nós na eternidade, nem eu nem você iríamos nos embaraçar com coisas fúteis dessa vida. Porque a Bíblia diz, irmãos, que devemos viver na terra, como diz lá em Romanos 12. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É fácil fazer isso? Não é. É fácil servir a Deus como a Bíblia manda? Não é fácil. Os assédios do mundo são inúmeros. O mundo está cheio de assédios. Será que tem alguém aqui que possa dizer assim: pastor, eu nunca sofri assédio do mundo? Será que tem alguém aqui? Acho que tem, não. Todos nós somos tentados diariamente. Sim ou não, irmãos? O diabo investe contra nós. Ele vem todos os dias para quebrar sua comunhão com Deus, para destruir sua fé, destruir sua esperança, fazer com que você desista de servir o Senhor. Mas lembre-se disso: você luta por um tesouro. Você luta por um tesouro. Não abra mão desse tesouro por nada. Nada. Ninguém pode fazer você desistir do seu tesouro. Volte lá. Olha o que exemplo esse homem. Ele foi vender o que tinha. Certamente ela avaliou. Irmãos, estamos assim imaginando esse dia sobre esse texto. E vê ali o seguinte: você quer comprar uma coisa, você achou uma coisa que vale, por exemplo, dá um exemplo aqui simbólico, financeiro, que vale 100 mil reais. Aí você encontra à venda esse objeto, claro que não é roubado, porque se for roubado, talvez seja até bem menos do que isso aí. Eu estou tratando de coisa legítima, legal, amém? Um objeto que vale 100 mil, por exemplo. Aí você encontra no Black Friday, né? Você encontra aí por 50 mil. Você sabe que vai de cara já ganhar 50 mil em cima daquele objeto. É uma promoção de 50% de desconto na Black Friday, né? Então você chegou lá e vai, o que é que você vai fazer? Você vai em casa, vai tentar vender o que você tem para adquirir, né? Essa joia, esse bem que vale o dobro do que você vai investir. É mais ou menos isso essa história. Aquele homem achou um tesouro que valia muito mais do que alguém poderia imaginar. Estava perdido, estava jogado no campo, escondido no campo, e ele acha que é tesouro, e pela alegria de ter, ele não podia se apropriar de algo que estava numa propriedade alheia. Ele não podia. Amém, irmãos? Mas o que ele faz? Vai vender o que tem, arrumar o dinheiro para comprar. Comprado era dele, ele poderia tomar posse. Irmãos, como isso é importante? Eu fiz aqui algumas observações. Deus foi falando comigo de manhã, de tarde, eu colocando aqui. Eu botei 7 pontos aqui, eu queria abordar com vocês esse tema. Por que é tão difícil abrir mão de algo que julgamos valioso em
troca de tesouros que são realmente valiosos. Por que é tão difícil servir a Deus? Se alguém disser para mim, pastor, a coisa mais fácil que eu achei foi servir a Deus, eu não vou concordar. Se alguém disser para mim, pastor, a coisa mais fácil que eu achei foi ser fiel a Deus, é a coisa mais simples que eu achei, eu não vou concordar. Quem acha que é simples, fácil servir a Deus? Não. Tem um meme na internet que eu achei interessante. A coisa mais difícil que tem é ser crente de Jesus. E o cabo de Jesus está com ruim para o inferno. Já viram esse meme? Será que é fácil? Porque, irmãos, para servir a Deus, nós temos que abrir mão de coisas que parecem legais, boas, agradáveis, até muitas vezes até aparentemente valorosas, mas não são valorosas. O tesouro vale mais. O que Deus tem para nós vale mais. Olha o que Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta? A gente prega isso lá fora para o pecador, no culto de missões, presbítero Eudes. Eis que eu estou à porta do debate, Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Isso não é para o mundo, não, irmão. Isso é para nós que somos igreja. A igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Como nós estamos valorizando as coisas de Deus? Como estamos valorizando, irmãos? Escute, há oportunidades nas nossas vidas que elas não batem 10, 15, 20 vezes, não. Elas batem só uma vez. Se eu e você não aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá, perderemos muita coisa. Então, por que é tão difícil? A gente abre mão de algo que julgamos valioso em troca de tesouros que são realmente valiosos. O que é tão difícil? Imagina se aquele homem chegasse em casa e olhasse um bem que ele tinha e dissesse: eu tenho que vender, porque aquilo que eu encontrei na propriedade, no campo, vale mais. Vou vender. Irmãos, abre mão de coisas para ter um tesouro. Quem pode dizer amém? Você está disposto a abrir mão? Por isso que o reino do céu não é para qualquer um. Por isso que servir a Deus não é para qualquer pessoa. Por isso que servir a Deus exige renúncia. Exige renúncia. Amém? O reino de Deus exige renúncia. Você tem que dizer não quando o diabo disser sim. Você tem que dizer sim quando o diabo disser não. Você tem que trabalhar na contramão do mundo. Isso é servir a Deus. Isso é reino. Por causa de um tesouro. Você nem imagina o que tem preparado Deus para nós. Abra sua Bíblia. Eu queria ler alguns versículos com vocês. Provérbios 2, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Olha como Deus tem coisas gloriosas para nós. Mas é tão difícil abrir mão. Abrir mão do tempo. Você vê, por exemplo, se nós olharmos quantas pessoas hoje não têm tempo nem para orar. Quantas pessoas hoje, imagina, quantas pessoas hoje passou o dia na correria imensa hoje, não teve sequer um minuto de joelho na presença de Deus. Quantas pessoas? Quantas pessoas que não estão abrindo mão de coisas que podem ser feitas amanhã por causa do reino de Deus? Vamos ver o que diz Provérbios 2, 1 até o versículo 4. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. O 3: se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. Versículo 4: se com a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se a
buscar a Deus como buscamos a prata, como buscamos o dinheiro, como buscamos as coisas da terra. Se buscarmos a Deus, olha, irmãos, isso é muito forte. Se buscarmos ao Senhor como buscamos o material, nós acharemos o conhecimento de Deus. Você nem imagina o que Deus tem reservado para nós. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração, mas é o que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o irmão disse assim para mim: pastor, se eu só chegar no céu, está bom demais. Eu sei, só chegar no céu está perfeito. Mas se você puder chegar no céu, irmão, sem as mãos vazias, é melhor. Oh, glória! Sabe que lá no céu vai ter no tribunal de Cristo, vai ter entrega dos galardões. Nós aprendemos isso na escatologia, quando as nossas obras serão vistas como obras de ouro, pratas e pedras preciosas, ou então madeira, feno e palha. Obras de ouro, escute bem, representa as obras que são feitas em Deus. Obras de prata representa o quê? As obras que são feitas em Jesus Cristo. Prata, a Bíblia aponta para Jesus. Pedras preciosas representam obras de quê? Obras que são feitas pelo Espírito Santo, ou através do Espírito Santo. E madeira, feno e palha são obras que se queimam. Madeira se queima, feno se queima, palha se queima. Quem está me entendendo, amém, irmãos? Todavia, se alguém chegar lá com obras de madeira, feno e palha, diz a Bíblia, as obras se queimarão, mas o tal será salvo. Todavia, o tal será salvo. Irmãos, eu confesso a vocês, eu não estou sendo aqui ambicioso, jamais. Nem quero que vocês sejam ambiciosos também, mas não vamos querer só chegar no céu e chegar de mãos vazias, não. Faça alguma coisa para Jesus, invista no reino de Deus, invista no reino do Senhor, que Deus vai te recompensar. Invista, evangelize, ganhe almas, fale de Jesus, vá para o culto na rua, venha para a escola bíblica dominical, venha para o culto de doutrina, ofereça a Deus o louvor, a sua gratidão. Não seja um crente raquítico que não tem nada a oferecer ao Senhor. Para não dizer aquilo que está lá no hino 16, posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, irmã Francisca. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Ei, se Deus chama hoje, você vai apresentar o que ao Senhor? O que você tem para apresentar ao Senhor? Lá tem um tesouro para você. Não quero só chegar no céu. Claro, Deus, irmãos, chegar no céu é tudo. Mas se você puder receber uma coroa de glória, uma coroa incorruptível, quando Paulo estava sendo oferecido por sacrifício diante de Deus, ele disse assim: eu já estou sendo oferecido por libação. Mas aí Paulo diz assim, algo lindo, ele pode deixar algo tremendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, e desde agora o que me resta é a coroa da justiça, que é o justo juiz a que me dá naquele dia, não somente a mim, disse Paulo, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Escute isso, meu irmão, por favor. Você pode muito mais, fazer muito mais para Deus, você pode fazer muito mais pelo reino, você pode dar o seu melhor, mais do que você tem dado. Seja um bom administrador do seu tempo, seja um bom administrador dos seus horários, seja um bom administrador daquilo que Deus tem colocado na sua vida, seja um bom administrador. Paulo fala sobre isso, irmãos, que haverá uma entrega, um galardão,
coroa de justiça. Oh glória! Olha, imagina os irmãos, chegar no céu já é um grande privilégio, chegar no céu já é uma grande conquista, um grande triunfo. Mas irmãos, não queira chegar no céu de mãos vazias. Chegue com algo a apresentar ao Senhor. Que Deus olhe para as suas mãos e veja nas suas mãos vidas que se renderam, vidas que você evangelizou. Você não salva ninguém, é verdade, eu também não salvo ninguém. Eu não salvo nem a mim mesmo, nem você também. Todavia, lembre-se de uma coisa: você pode somar para que outros alcancem Jesus. Você pode somar com o reino para que pessoas que andam em trevas encontrem-se com a luz. Não abra mão desse tesouro. Faça como aquele homem. Faça como aquele homem. Solte tudo que impede você tomar posse do reino. Solte, desfaça de tudo que impede você tomar posse do reino, porque o que Deus tem preparado para você é melhor. Segunda coisa que veio no meu coração hoje, eu vou dizer assim: estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos prendem em um ambiente puramente terreno, em troca de bens celestiais? Estamos dispostos a isso? Abre mão de coisas que nos prendem no terreno, na terra. Irmãos, há um comodismo tão grande aí fora. Há um comodismo que as pessoas não têm mais tempo nem para Deus. Já prestou atenção? Vivemos uma época de corpos sarados, mas de almas enfermas. Vivemos uma época de corpos sarados e a vida espiritual doente. Pessoas fortes, musculosas, saradas, muitas vezes pelos exercícios físicos, mas enquanto isso a sua alma está faminta, morrendo, sem alimento espiritual. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para buscar tudo que imagina, se sacrifica. Eu acho lindo que tem pessoas, eu acho lindo mesmo, é verdade. Eu comendo na casa Marinai, pessoas que se levantam 4 da manhã para pegar uma bicicleta e saem 1, 2, 3 horas pedalando, chega 8 horas em casa. Mas você já viu alguém por aí fazer mais ou menos isso? Sabe o que é triste, irmãos? É que você olha para essas pessoas e muitas vezes nunca vieram no culto matutino. Nunca vieram. Eu não estou dizendo que você pedalar, cuidar do seu corpo, está errado, não. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo assim: será que essas pessoas têm coragem de fazer o mesmo sacrifício pelo rei, pelo tesouro escolhido? É a pergunta que a gente faz. Quantas pessoas hoje, irmãos, já não têm tempo para Deus? Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem esse pensamento que eu estou trazendo aqui para vocês agora. O irmão chegou para mim e disse: o senhor está com a palavra, está aguardando sobre o jejum, mostrando o porquê do jejum, para que serve o jejum, porque temos necessidade de jejuar. Depois do culto, o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu não posso jejuar, porque eu não aguento passar 1 hora depois que me acordo sem me alimentar. Eu disse: muito bem, é razoável a sua posição, é razoável, tem gente que não pode realmente. Aí eu perguntei para ele, essa pessoa assim: vamos me diga uma coisa, o senhor já fez exame de sangue alguma vez? Ou uma colega de exame, o senhor deve fazer um exame desse sangue, enfim. Eu disse: já, mas ele já. E como foi? O senhor comeu antes de fazer o exame? Ou aguentou até a hora do exame? Ah, pastor, eu tive que aguentar. Quando deu 10 horas da noite, eu não me alimentei mais de nada. Amanheci o dia, fui para a clínica, para onde fazer o exame laboratório. Me esperei 1 hora, até que hora o senhor foi atendido? Eu fui ser atendido, pastor, às 10 horas da manhã.
Eu digo, o senhor aguentou? Ele disse, aguentei. Eu digo, então, isso quer dizer que se o senhor quiser, o senhor aguenta também jejuar. Porque é fácil a gente, irmãos, fazer aquilo que vai ser agradável para nós, quando nos convém. Estão entendendo, irmãos? Mas porque é tão difícil fazer pelo reino. Você tem uma guerra travada. Nós temos um aniversário. O inimigo da nossa casa, ele investe contra você. Quer um exemplo? Só para você ter uma ideia. Qualquer um de nós, eu também, às vezes eu me dou conta, quando eu vou olhar, já passei 50 minutos, 1 hora, no WhatsApp, respondendo outro, aí veio vai dar para o Instagram, veio vai dar para o Facebook. Não é assim, né? Meu domingo passa isso. Se você for lá nas configurações, vai encontrar o tempo que você passa por dia nas redes sociais. Lá diz. Se o maior tempo que você passou foi no WhatsApp, se o maior tempo que você passou no Instagram, vai dizer tudo lá. E por quê? Que quando eu e você dobramos o joelho para falar com Deus, a primeira coisa que dá com 10 ou 15 minutos é um sono. Você pega a Bíblia para ler, poucos minutos já está sonolento. É assim, não é? É assim, não é, irmãos? Entenda, há uma guerra travada. O inimigo das nossas almas não quer que você busque a Deus, não quer que você ore, não quer que você jejue, não quer que você leia a Bíblia, não quer, porque ele sabe, se você orar, se você ler a Bíblia, se você buscar o Senhor, você vai ficar forte, você vai vencer o inimigo. E ele sabe que quanto mais fraco espiritualmente nós estivermos, mas fica fácil dele nos vencer. Por isso que é uma guerra. Isso tem que ser levado muito a sério, né? Abra sua Bíblia, por exemplo, Colossenses 3. Não vou ler para vocês esse versículo aí, vai ficar bíblica, ainda que eu tenha citado ele. 3, 1 e 2 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tem um tesouro para você. Não abra mão desse tesouro. Não abra mão daquilo que Deus quer que você faça. Não abra mão. Uma outra coisa que Deus colocou no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Imagine o desejo daquele homem, após encontrar o tesouro escondido. O que ele fez? Tomou uma atitude que mudaria toda a sua trajetória. Abra sua Bíblia, Provérbios 3, versículo 14, até o versículo 17. Eu quero compartilhar com vocês esse texto. Provérbios 3, 14 ao 17. Imagina a alegria daquele homem. Presbítero Pedro, a alegria daquele homem achando o tesouro e correndo para resolver, arrumar um jeito para ter um tesouro que mudaria a sua vida. Provérbios 3,14. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, que possivelmente aquele tesouro daquele homem era de prata e ouro, ou talvez até de joias. A Bíblia não diz exatamente, mas diz aí no versículo: e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Versículo 15: mais preciosa é do que os rubis, e tudo que há mais possas desejar, não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riqueza e honra. Versículo 17: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são de paz. Olha o que Deus tem para quem busca Ele. Olha o que Deus tem para quem busca Ele. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. Temos tempo. O que falta em nós é administrar esse tempo. Uma outra coisa que Deus colocou no meu coração, a seguinte frase: quantas vezes o que realmente nos
falta é coragem para abrir mão de algo irrelevante em relação ao grande tesouro escondido de grande valor. O que nos falta às vezes é coragem de abrir mão de coisas passageiras. Quem me entende diz amém? Coisas que nos engancham, coisa que nos faz perecer, coisa que até soma em algum momento da nossa vida, mas não é tudo. Abra sua Bíblia, por exemplo, Filipenses 3, versículo 7 até o versículo 9. Olha o que Paulo diz. Filipenses 3, versículo 7 a 9. Paulo diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. O que era ganho para Paulo? O que era valoroso aos olhos dele, ele deixou de lado. O que era parecido com ganho, Paulo reputou de lado por Cristo. Versículo 8: na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. A palavra escória que Paulo usa aqui é a mesma palavra para lixo, coisa sem valor. Paulo diz: aquilo que eu tinha. Olha que Paulo era um judeu, uma pessoa hebreu, que tinha uma formação acadêmica de grande relevância. Paulo era poliglota, Paulo falava diversos idiomas, havia estudado na classe do professor, o maior teólogo da época, que era o professor Gamaliel. Paulo era um homem de grande relevância no cenário. Porém, Paulo teve tudo isso como escolha. Porque tudo, irmãos, tudo que tem nesse mundo, diante do que Deus tem para a gente, não tem valor. Aí Paulo diz: por escolha, para que possa ganhar a Cristo, versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo estava abrindo mão de todas as honrarias terrenas por uma honra que ele receberia diante de Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que aquilo que você faz para Jesus tem recompensa. Quem pode dizer glória a Deus? Aquilo que nós fazemos pelo reino, possa ser que alguém não veja, possa ser que alguém não valorize, possa ser que alguém diga: para que isso? Escute, Deus está registrando todas as coisas nos seus livros, nos seus anais. Oh glória! Tudo está sendo registrado diante de Deus. Cada ato que você faz, cada gesto que você faz, cada atitude que você faz, o Senhor está registrando no livro. Aleluia! E um dia Ele vai recompensar aquilo que você fez para Ele, pelo reino. Um outro ponto eu botei aqui, o quinto ponto: quantas vezes temos que perder para ganhar? Vivemos uma época que as pessoas já olham assim, quando pegam uma coisa, né? Eu quero saber se eu vou ganhar alguma coisa. Quando eu vou ganhar, o que eu vou ganhar, né? Não é verdade? Quantas vezes temos que perder para ganhar? Se você perder sua razão em uma discussão, você ganha lá na frente paz. Quantas pessoas perderam a paz porque ficaram agarrados na razão? Ah, eu tenho razão, fui eu que acertei, fui eu que fiz correto. Lembre-se, é melhor ter prudência, sabedoria, do que simplesmente se agarrar na razão e perder a bênção de Deus. Muitas vezes é preciso perder para ganhar. Provérbios 8, abra sua Bíblia em Provérbios 8, versículo 10. É um texto mais longo, até o fim de nós vamos ler 11 versículos.
Provérbios 8, 10 ao 21. Olha o que o Senhor diz através da sua palavra: aceitai a minha correção, não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino descobrido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Oh glória! Eu a sabedoria habito com a prudência, e acho conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O meu caminho e a boca do perverso eu odeio. O mau caminho e a boca do perverso eu odeio, diz o Senhor. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Versículo 15: por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Diz a sabedoria: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça arredar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Olha o que a sabedoria está dizendo: quem encontra acha paz. Imagina aí aquela pessoa que é agredida na rua, no trânsito, por exemplo. Quem aqui não é vítima de trânsito, desse trânsito louco que tem no mundo? Quem aqui de nós não passa por perigos? Basta você não prestar atenção e alguém tirar um fim de você, ele já para ali na frente, já fica lhe acusando, lhe apontando o dedo e dizendo: presta atenção, você está sério? E se você for sair do carro, vai surgir uma confusão. Por essa confusão você não sabe quem está do outro lado, que pode sacar uma arma e lhe dar um tiro, não sei. É assim que a gente vive esse corre-corre no dia a dia. Mas se tiver sabedoria, vai evitar contenda, vai evitar o estresse. Se você tiver sabedoria, se você agir com sabedoria, você vai ver que Deus vai te dar vitória. Aleluia! Se agirmos com sabedoria nos ataques, Deus já usará alguém para te afrontar. Você vai entender que muitas vezes ser sábio não é discutir, é ficar calado, é ouvir apenas. Eu me lembro do irmão que veio falar alguns assuntos, algumas vezes que ele veio falar comigo, e toda vez que ele vinha bravo mesmo. Mas não era brincadeira, era agredido com palavras altas. E quando ele falou, algumas vezes aconteceu isso. Ele disse: o senhor não vai dizer nada, não, nem quando o senhor tiver calma, a gente conversa. E ele saiu para casa, enfurecido, porque eu não fui na briga. Às vezes alguém quer agredir a gente para nos provocar. Quem está me entendendo diz amém. Mas a sabedoria diz: olha, eu dou conselho. A sabedoria tem conselho. Os tesouros de Deus são melhores. Os tesouros de Deus são tesouros que valem a pena. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Seja verdade que eu coloquei aqui para a gente concluir. Muitas vezes, por medo de arriscar, tomar uma decisão importante, perdemos a oportunidade de adquirir algo mais valioso.
Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Priorize Deus. Se sabe qual é um dos maiores problemas que os seres humanos, irmãos? Porque eles dão pouco de si, preste atenção, dão pouco de si, esperam muito dos outros e dependem pouco de Deus. Vamos fazer diferente. Dependa tudo de Deus. Dê tudo que você puder dar, mas não espere muito de ninguém, para que você não se surpreenda, para que você não se decepcione. Quando a gente espera muito dos outros e não recebe, nós ficamos decepcionados. Mas rapaz, eu esperava isso e fulano me decepcionou. Sabe por quê? Não, você colocou sua confiança em alguém. Coloque sua dependência e confiança inteiramente em Deus. Em Deus. Sétimo ponto para a gente concluir: perdemos grandes oportunidades e conquistas simplesmente porque não abrimos mão de algo irrelevante. Pense nisso. Quantas coisas a gente perde porque não abre mão de algo irrelevante, que não abre mão de algo sem valor ou de valor passageiro. Mateus 10, abre sua Bíblia, 28 até o versículo 30. Mateus 10, 28 ao 30. E Pedro começou a dizer: Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. 29. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto neste tempo, em casa, irmãos e irmãs, irmãs e filhos de campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Imagina aí o que Deus preparou para você. É algo que vai valer a pena. Glória a Deus. Conclua essa palavra, irmãos. Faça como aquele homem. Abra a mão daquilo que ele prende de buscar a Deus. Largue as coisas que impedem a sua comunhão com Deus. Faça uma reflexão hoje. Volte para sua casa, pensando naquilo que tem roubado a tua comunhão com Deus. Faça uma reflexão naquilo que tem subtraído a sua comunhão com Deus. E volte-se a buscar o Senhor e a encontrar esse tesouro que você jamais poderá ficar sem ele. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor. Fique com essa palavra. Que Deus te recompense e que te ajude a ser fiel a cada dia. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por este trabalho que o Senhor tem nos proporcionado essa noite. Glória a Deus. O Senhor tem nos dado essa oportunidade de servir e servir melhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai. Demos-te graças, Senhor, por esse momento especial que tem nos concedido. E estamos mais uma vez na tua casa, Senhor. Ah, Senhor, que possamos abrir mão daquilo que impede a nossa comunhão contigo, daquilo que impede, Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Pai, pedimos nesse momento, abre a porta dos céus sobre as nossas vidas, nos encorajando, nos animando, nos abençoando, nos fortalecendo. Sim, meu Senhor, estende as tuas mãos sobre a tua igreja. Ah, Senhor, aos obreiros que estão aqui, os que não puderam vir, Senhor, o pastor Moreira que está viajando, está retornando domingo, Senhor, os teus filhos que
atividades, trabalhando, outros, Senhor, ocupados em outras tarefas, que tudo seja feito para a glória do teu nome. Senhor, visita a tua igreja, visita o teu povo, guarda-nos pelo nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos dando, Senhor, a bênção e a alegria de ser rico, com alegria melhor do que estamos servindo. Pai, que o teu reino seja abundante em nossas vidas e que possamos dar a cada dia o melhor de cada um de nós, por ti e para ti. Pai, nos dá uma noite de paz, leva-nos de paz aos nossos lares, se conosco, nos guardando e nos livrando, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção das irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre toda a igreja diz: amém. A paz do Senhor, Deus abençoe você, abençoe sua família, em nome de Jesus.